Meu nome é Thales e a pedido de um amigo que ficou com certa dúvida entre o comando su e o sudo, o que é cada um, como que funciona, eu resolvi fazer esse vídeo explicando o que é cada comando, o que significa e como que funciona. Bom, o comando su é um comando usado para se logar com outro usuário. E a sintaxe dele é o seguinte: su espaço usuário. Vamos para o exemplo aqui. Ou seja, eu vou logar com o usuário convidado. É um outro usuário que eu tenho no sistema. Su convidado. Vai me pedir a senha do usuário convidado. Eu digito e estou logado com o usuário convidado. Como que eu descubro se eu estou logado com o usuário convidado ou não? Bom, tem um comando. É um comando que você pode descobrir quem sou eu, convidado. Então é basicamente isso. Vou retornar para o meu usuário. Thalesan é o meu usuário. Está aqui. Porém, existe uma exceção. Caso eu queira logar com o usuário root, eu não preciso digitar su espaço root. O root, para aqueles que não sabem, é o usuário administrativo do sistema Linux. Por exemplo, eu vou logar com ele, su root, assim como outros usuários. Eu vou digitar a senha do root. Estou logado com o usuário root. Ok. Até aí, nenhuma novidade. Sempre quando eu for logar com o usuário, algum usuário que não seja o meu, eu digito su espaço o nome do usuário. Exit, fazer logoff. Então vamos lá. Existe a exceção, né, que eu estava dizendo, que é para o usuário root, eu não preciso digitar o nome dele, root. Basta digitar su e enter. Eu logo com o usuário root. Agora, uma observação. Eu estou logado como usuário root, porém, eu estou no meu diretório corrente. Diretório meu, Thalesan. Eu dou um comando pwd e eu posso verificar que eu estou na minha home. Por exemplo, home, ou seja, home/Thalesan. Se eu quiser acessar o diretório /root, basta digitar cd enter. Eu dou um pwd e eu estou no diretório /root. Ok. A observação é o seguinte. Vou retornar ao meu usuário, né? Eu posso logar no usuário root e ir diretamente para o diretório /root, sem precisar digitar cd ou cd espaço /root. Com isso, eu preciso fazer apenas uma simples observação. Eu digito o comando su espaço traço. Eu vou logar com o usuário root e ele vai me jogar para o diretório /root. Vamos lá. Ou seja, eu estou logado com o usuário root e eu estou no diretório /root. Bom, o comando su é isso. É basicamente isso. Resumindo, o comando su ele serve para se logar com outro usuário. A sintaxe dele é su espaço usuário. Existe uma exceção, que é o usuário administrativo, o root, que eu não preciso digitar o nome dele, basta digitar su. E
a observação é que se eu quiser logar com o usuário root e ir direto para o diretório /root, basta eu colocar um traço depois do comando su. Agora vamos para o comando sudo. O sudo é um comando completamente diferente do comando su. O sudo é um comando que serve para executar certas tarefas ou até mesmo comandos com direitos administrativos, com permissões administrativas, como se fosse o root, no caso. Mas existe um porém. Só quem pode executar o comando sudo é quem está no grupo sudores. O que é o grupo sudores? É um arquivo de configuração onde são listados os usuários que estão inseridos nesse grupo, e dentro desse grupo ele pode ser especificado que tipo de permissões que o usuário ele pode ter acesso. Por exemplo, o usuário que esteja no grupo sudores, no arquivo sudores, ele pode ter as mesmas opções que o usuário root, ou ele pode ter opções limitadas. Ele pode executar certas tarefas, porém outras não. Então, em primeiro lugar, vamos tentar acessar o sudores, o arquivo sudores, que é onde ficam os usuários, né, que têm permissão de executar o comando sudo. Vou usar um cat /etc sudores. Esse é o arquivo. Vou dar um enter. Eu não tenho permissão. Por que eu não tenho permissão? Porque vamos dar um ls-l /etc sudores. Eu não vou entrar em detalhe de permissões, mas está dizendo o seguinte. Está dizendo que só o root tem acesso a ler esse arquivo, e só o root tem direito, e só o grupo root tem direito a ler esse arquivo. Ele não pode ser nem gravado e nem executado. E então, quem tem acesso a esse arquivo é só o root. Por isso eu não consigo nem visualizar esse arquivo. Só que, se eu executar o comando sudo, antes do comando cat, que é para poder visualizar o arquivo, vamos ver o que acontece. Vou digitar assim do meu usuário e eu consegui visualizar. Por que eu consegui visualizar? Porque o meu usuário faz parte do grupo sudores. E eu tenho total permissão. Eu tenho as mesmas permissões que o root. Pode ver que o usuário root, ele pode tudo. E o meu usuário, ele também pode tudo. Caso eu execute o determinado comando ou tarefa administrativa com o usuário sudo antes. Então o comando sudo ele serve para isso. Ele serve para executar tarefas administrativas em que só, teoricamente, o root tem acesso. Só que quem pode executar essas tarefas administrativas com o comando sudo é quem faz parte do grupo sudores. Quem não faz, não tem acesso. Vou dar um exemplo do usuário convidado. Eu vou logar com o usuário convidado, su-convidado, a senha do usuário convidado, estou logado com o usuário convidado. E agora eu vou tentar visualizar o arquivo como eu fiz com o meu usuário. Ok, assim como o meu usuário, eu não tenho permissão, pois quem tem permissão, como pode se ver aqui, ó, é só o root. É o único que tem permissão para poder visualizar, ler esse arquivo, né?
Mas vamos fazer o seguinte: tentar executar com o comando sudo antes. Vou digitar a senha do convidado. Não foi possível. O convidado não está no arquivo sudores. É por isso que ele não tem acesso para poder executar o comando. Ele não tem acesso para poder ler esse arquivo. Então, pessoal, resumindo. Grupo sudores. Sudores é como se fosse um grupo. Na verdade, é um arquivo onde ficam os usuários que terão acesso a tarefas administrativas. Porém, as permissões elas não precisam ser necessariamente as mesmas permissões que o usuário root. Elas podem ser limitadas. Só que eu não vou entrar nesse detalhe agora. É basicamente isso. Muito obrigado e até a próxima.